Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingão, Brasileirão 2020, 25ª rodada. Teremos 4 jogos. Sábado já tivemos 6 e se encerra no domingo mesmo, no domingo à noite, com o clássico carioca Vasco da Gama e Fluminense. Mas, abrindo o domingo, às 4 horas da tarde, tivemos o jogo entre o atual campeão brasileiro e o atual vice-campeão brasileiro, Flamengo e Santos. Santos com a molecada, porque tem o jogo da Libertadores, e o Flamengo com o seu time principal, porque o Flamengo só está no Campeonato Brasileiro. Isso muito normal de acontecer. Placar do jogo: Flamengo 4, Santos 1. É desse jogo que a gente vai fazer um breve comentário agora, porque não dá para você fazer uma análise muito apurada da coisa, porque o time do Santos veio com a garotada. Então não tem Soteldo, não tem Marinho, não tem Pituca, não tem um monte de jogador com outro nível para você fazer uma análise mais correta, mais coerente. Mas mesmo assim a gente vai falar algumas coisas sobre esse jogo. Então, após a nossa vinheta, vamos falar de Flamengo 4, Santos 1. Então eu já peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo também você pode se tornar membro do canal. Então vamos para a vinheta e após a vinheta falar dessa vitória do Flamengo no Maracanã. Bom, por uma questão de competições, né? O Santos tem jogo pela Libertadores, jogo importante contra o Grêmio, já fez um bom placar fora de casa, empatou em 1-1 com o Grêmio, tem totais condições de avançar na Libertadores. Então é óbvio que por opção tem que se poupar no Campeonato Brasileiro e dar a devida atenção à Libertadores. Essa eu concordo com o Cuca, tá certo. Aí, até porque a diferença que o Santos tem para o São Paulo, que é o líder, é muito grande. Ninguém pode imaginar que o Santos vai ser campeão brasileiro. Não estou desmerecendo o time do Santos, não é nada disso. Eu estou falando em relação a ponto. Então fica bem complicado. Já está uma distância bem grande em relação a isso. Então o Santos tem que focar na Libertadores. Lógico, não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, porque se não ganhar a Libertadores, tem que chegar a Libertadores do ano que vem pelo Campeonato Brasileiro. Acredito que se o Santos não ganhar a Libertadores, ele se classifica para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, acredito eu. Então foi com a molecada. A molecada do Santos não começou muito bem, o Flamengo começou melhor, não estava encaixando, estava dando muito espaço ao Flamengo. Depois da marcação do Santos, lá pelos 15, 20 minutos, a marcação do Santos encaixou um pouquinho mais. Porém, o time do Flamengo continuou com muita liberdade. Alguns jogadores com muita liberdade para jogar. Mas a marcação encaixou, o time do Santos correu muito, foi muito determinado, tentando, não sendo um time covarde, não é porque estava jogando com a molecada dentro do Maracanã contra o Flamengo, que se acovardou, não se acovardou, então bato palma para a garotada do Santos, para quem entrou no Santos. E no final do jogo, no final do primeiro tempo, o Flamengo acabou fazendo 1-0. Terminou o primeiro tempo 1-0 o Flamengo. Inicia o segundo tempo, o Santos do mesmo jeito, e o Flamengo conseguiu logo no início do segundo tempo um pênalti. Um pênalti, numa boa trama
o time do Flamengo e tem um pênalti. E o Gabigol vai lá, bate o pênalti, faz o 2. Aí a garotada do Santos dá aquela, porra, e agora? O que a gente faz? Seguramos para não tomar mais gols ou vamos para frente? Bom, o estilo do Cuca não é segurar. Foi tentar, só estava 2-0. Porque se faz um gol, bota o Santos no jogo e complica um pouco o Flamengo. Podia bater um desespero, pá, coisa e tal. Só que aí numa outra grande jogada do Flamengo, pelo lado esquerdo, com o Bruno Henrique. Acho que foi com o Bruno Henrique, acho que foi com o Bruno Henrique de novo. O Felipe Luiz faz o gol. 3-0. Aí, o primeiro gol do Flamengo já facilitou um pouquinho. O Flamengo faz 2-3. Aí o jogo fica mais no marasmo. O próprio Flamengo dá uma diminuída. O time do Flamengo dá uma desconcentrada. Mas o Flamengo com mais qualidade. Daqui a pouco eu vou falar do Flamengo. Mais qualidade. Vai conseguindo envolver o time do Santos e consegue um outro pênalti, uma outra bola. Vai lá, o goleiro sai para tentar abafar a bola, toca no Everton Ribeiro, faz pênalti. O Gabigol bate de novo no mesmo canto, do mesmo jeito, faz 4-0. Aí o jogo 4-0 dá uma apaziguada, mas a molecada do Santos vai para dentro, fica com a bola, tenta jogar, tenta fazer jogadas. O Cuca faz algumas mudanças e o Santos consegue fazer um gol com o molecão lá de 1,93 m. Numa boa jogada, numa boa trama pelo lado direito do ataque do Santos, esquerdo da defesa do Flamengo, aonde eu gosto do Felipe Luiz, mas o Flamengo toma muito gol pelo lado esquerdo do Flamengo, justamente pela falta de velocidade que o Felipe Luiz já está tendo. Ele já está com 35 anos. Mas uma boa trama. Foi lá, cruzou dentro da área, a bola passou raspando na cabeça do Rodrigo Caio. O molecão foi lá, cabeceou, fez um gol até merecido pelo que a molecada fez. E o Santos conseguiu fazer o seu gol lá de honra, mas acabou perdendo de 4-1. Você não pode, querer muito do time do Santos, do jeito que o Santos jogou contra o Flamengo, né? Com a garotada. Não é toda hora que você bota a garotada do Sub-23, ele vai lá e surpreende. Não é toda hora. Além do mais, o Santos jogou contra o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil? Foi eliminado de forma até vexatória, quase que humilhante, a eliminação do Flamengo perante São Paulo? Foi eliminado da Libertadores nos pênaltis? Foi eliminado. Mas o time do Flamengo continua sendo um bom time. O time de 2019 nem lembra aquele time de 2019. O time de 2020 do Flamengo nem lembra. Eu vou continuar falando. O time de 2019, com os mesmos jogadores que o Flamengo tem hoje, dá uma sonora goleada nesse time do Flamengo de hoje. Ponto. Por quê? Porque tecnicamente os jogadores de 2019 estavam melhor, fisicamente os jogadores estavam melhor, e apesar do esquema ser parecido, existem alguns detalhes que o Rogério Ceni ainda não tem em relação a esse esquema e o Jorge Jesus já tinha. Além de ter uma dinâmica um pouco diferente, de viver um outro momento. Então, o Santos fez o que dava. Então não tem como criticar o Santos, eu não vou criticar o Santos. Agora vamos lá pro Flamengo. Bom, o Flamengo veio ali, botou o Natan, que muita gente queria o Natan na zaga. Não foi mal. Com o Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o Isla. Não tem o Arão, não tem o Thiago Maia. Foi o garoto João Gomes, jogou bem. Ele é primeiro volantão mesmo, marcador, caçador, pitbull. Fez uma boa partida. Com o Gerson, a Arrascaeta, o time do Flamengo de 2019. A zaga
com duas novidades, que é o Isla e o Natan e o cabeça de área. O restante, 3 jogadores ali não estavam em 2019. Que é o João Gomes, o Natan e o Isla. O restante é o mesmo time. A gente tem que parar, e eu estou falando inclusive parar de toda vez que o Flamengo entra em campo, comparar com o de 2019. A gente tem que esquecer. E eu estou falando isso para mim. Tem que esquecer. Porque se toda vez que o Flamengo entrar em campo eu ficar comparando com 2019, eu vou sempre achar que o time de 2020 é uma merda. Essa é a verdade. Se toda vez que eu olhar, ver o time do Flamengo jogar, é muito difícil, porque são praticamente os mesmos jogadores. Mas tem que esquecer 2019. Tem que olhar para 2020. E o 2020, vamos ser bem sinceros, o Flamengo ganhou algumas coisas no início do ano com o Jorge Jesus, mas o Flamengo já não vinha jogando bem, tá? Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Recopa, ganhou uma outra coisa lá, que eu não me lembro agora o que é, mas já não vinha jogando tão bem assim. Aí sai, entra o Domenech, com uma outra proposta, com outro jeito, na qual teve alguns momentos, mas nada que lembrasse 2019. Sai, vem o Rogério Ceni, com um modelo mais parecido com o do início do ano, quando o Rogério do Jorge Jesus. O Rogério, eu gosto do Rogério, tem que dar tempo ao Rogério. Para mim, o Rogério vai dar certo no Flamengo, tá? Ele vai dar certo. O Rogério tá passando também por um processo e tá tendo uma dificuldade porque o sistema defensivo do Flamengo tá tomando muito gol, o que não acontecia muito ano passado, porque o Flamengo era muito agressivo. Esse Flamengo desse ano, de 2020, ainda não é tão agressivo quanto do outro. Eu não sei se vai ser. Não sei se vai ser. Apesar do esquema ser parecido, o time não é tão agressivo quanto era no passado. Talvez seja por causa da parte física. Talvez. Mas o Flamengo agora só tá no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo iniciou o jogo botando pressão, fazendo marcação, dificultando o Santos, melhor do que o Santos. Isso era normal. Depois do Santos deu uma encaixada na marcação, dificultou mais o Flamengo, mas em momento nenhum o Flamengo recuava, o Flamengo continuava para cima. Só que a grande diferença é que o Flamengo de 2019 marcava quase que o tempo inteiro dentro do campo do adversário. E o Rogério Ceni já não faz isso, ele já recua mais, ele já dá um pouquinho mais de campo para poder ter espaço para sair no contra-ataque. Então essa é uma diferença básica. O time do Jorge Jesus o tempo inteiro dentro do campo do adversário, o tempo inteiro. Passava, se você olhasse depois aquelas imagens de calor, era o Flamengo quase que em tempo inteiro dentro do campo do adversário. Com o Rogério Ceni já não é tanto assim. Fica dentro do campo do adversário, mas muitas vezes o time do Flamengo recua. E esse recuo ainda causa um pouco de temor, porque a defesa está tomando muito gol. Então ainda não está uma defesa tranquila. Ainda não está tranquilo. Uma hora vai encaixar. Uma hora a defesa vai encaixar. Principalmente se o Flamengo parar de perder gol a culhão igual estava perdendo. Então o Flamengo fez um bom primeiro tempo, melhor primeiro tempo do Flamengo, num 4-4-2 clássico, com Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique voltando a jogar bem pelo lado de campo, sem precisar marcar lateral igual um louco, igual fazer pro Domenech. Então ele vai render, porque ele vai ficar fisicamente só pro ataque. O Gabigol, com a movimentação, ele completa o Bruno Henrique também. Não é que o Pedro, que entrou, não completa, que o Pedro é um monstro jogando bola. Dá para fazer Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, sim, dá para fazer. Todo jogo não, mas dá para fazer igual jogaram. Ora, que o Pedro é muito inteligente, muito inteligente. E o que tinha um temor a João Gomes ali na cabeça de área não comprometeu, muito pelo contrário. Então o Flamengo conseguiu o gol, merecido, saiu ganhando por 1-0. No segundo tempo, mais tranquilo, mais calmo, porque o Flamengo ainda é um time tenso. Por quê?
as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores provavelmente ainda martelam na cabeça do jogador. Vai demorar para sair. Vai demorar para sair. Mas tem que passar. Mas vai demorar. Porque foi traumático, principalmente a da Copa do Brasil. Então, o Flamengo iniciou o segundo tempo, teve logo o segundo gol de pênalti. Na sequência teve o terceiro, estava dominando o jogo, fez o terceiro. Dominando o jogo, fez o 4, ou seja, comandou, fez os 4-0. Não tem o que falar. Com toca de bola, muito erro de passe ainda, muita imprecisão em alguns passes muito errados do Felipe Luiz, da ponta para o meio. Mas o time se encontrando. O time do Flamengo tem que ser um time alegre para jogar. Se o time do Flamengo não tiver alegre, não rende. O Flamengo tem que estar feliz para jogar bola. Se não tiver, não rende. E o Flamengo ainda não está feliz. Tá ficando, mas ainda não está feliz. E eu não sei se vai terminar a temporada esse time do Flamengo feliz. Por causa da eliminação da Libertadores e da Copa do Brasil, principalmente porque a decisão da Libertadores é no Maracanã. Então isso martela. Fizeram planos, é óbvio que fizeram. E depois o Flamengo deu uma cadenciada no jogo, o Santos deu uma melhorada, acabou fazendo gol, mas o placar justo pelo que o Flamengo produziu. Magalhães, agora o Flamengo embala? Bom, esse ainda não foi o jogo, para mim, de falar, bom, Flamengo tá no páreo para ganhar o título. Para mim o Flamengo ainda não tá no páreo. Eu sei que a torcida do Flamengo pode me criticar, mas para mim o Flamengo ainda não tá no páreo. Apesar de ser o terceiro colocado, ter um jogo a menos, pode diminuir a vantagem do São Paulo com esse jogo a menos, mas pelo que o Flamengo ainda produz, e por algumas falhas muito infantis que o Flamengo ainda tem, eu ainda não consigo ver o Flamengo numa condição daquele time que embalou. Eu ainda não vejo o Flamengo embalado. Tudo bem, o Flamengo tá na disputa pelo título? Tá. Mas eu não vejo o Flamengo embalado para a disputa do título. Esse jogo contra o Santos foi 4-1? Foi. Mas ainda não foi aquele jogo para falar, bom, agora entramos. Agora é o Flamengo. Ainda não foi esse jogo contra o Santos, porque não foi com o time principal do Santos. O Flamengo tem que ter algum outro jogo. O próximo jogo é contra o Bahia, no Maracanã também. O Bahia tá muito mal. Muito mal. O Flamengo pode até fazer um grande jogo contra o Bahia, mas o Bahia não vem fazendo grandes jogos. Então, o Flamengo tinha que fazer um grande jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra um time desse, contra o São Paulo. O São Paulo acho que não joga mais. Não joga. Eu acho que ainda joga o Flamengo. Ou não joga? Sei lá. Nem sei mais. Não, acho que joga no final do turno. O Flamengo ainda joga com o São Paulo. O Flamengo tem que jogar nesse jogo contra o São Paulo embalado. Então, o Flamengo ganhou, se mantém na briga, mas ainda não foi o jogo do Flamengo embalar para correr atrás do São Paulo. Tá na disputa pelo título, mas eu ainda não vejo embalado. Ainda não foi esse jogo. Eu espero um outro jogo do Flamengo para dizer, não, esse jogo o Flamengo embalou. Agora vai a caça. Ainda não foi esse jogo. Jogou bem. Cometeu algumas falhas que vem cometendo. E algumas falhas de posicionamento e algumas falhas individuais. Gosto do Felipe Luiz, mas ele está lento pelo fato da idade. Ele está muito lento. Então, muitas vezes ele perde o tempo da bola. E isso facilita para triangulação em cima dele. Então, tem que ser revisto isso. Mas foi uma grande vitória, onde coloca o Flamengo ali ainda, e vai continuar na busca pelo título. Na Libertadores do ano que vem, o Flamengo já está de qualquer maneira. Como de qualquer maneira? O Flamengo já está com 45 pontos. Está lá em cima. Não acredito que o Flamengo tenha uma caída e saia do G6. Acredito que o Flamengo vai terminar entre os 4 primeiros.
Então, na Libertadores, ano que vem, o Flamengo já está. Então, o Flamengo tem que focar isso. Esse ano, a partir de agora, o Flamengo já tem que começar a focar para a Libertadores do ano que vem. Até porque ano que vem tem Mundial. Tem que começar a focar nisso. E o Flamengo tá no Mundial. Vai ter 2 mundiais. Um desse aí da Libertadores, o Flamengo não tá mais. E vai ter aquele outro Mundial com vários times. E o Flamengo tá. Então o Flamengo já tem que focar em 2021. Usar o Brasileirão para se classificar para a Libertadores, para tentar ganhar, mas já para focar para 2021. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!